Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Pacto com o Futuro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pacto com o Futuro. Tudo o que você precisa entender de ESG agora. E hoje nós vamos nos dedicar ao tema da água, que abrange uma série de dimensões, sobre as quais nós pretendemos tratar aqui nessa nossa conversa. Ao meu lado, como sempre, Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil. Tudo bem com você, Carlo? Tudo ótimo, Milton. Obrigado, Edson. Obrigado por estar aqui com a gente também. Edson Carlos, presidente do Instituto AEGEA, que é o nosso convidado aqui nesse episódio para tratar da questão da água e sempre um batalhador nesse tema. Edson Carlos, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Milton. É uma alegria estar aqui contigo e com meu amigo Carlo Pereira, que é uma referência para todos nós. Quando eu falo aqui que é um desafio para várias dimensões, porque quando você fala de água, você fala de saneamento, você fala de saúde pública, enfim, como é que se consegue, para abrir essa nossa conversa aqui, definir para as pessoas que estão nos acompanhando quais são esses desafios? Bom, a água é o bem mais precioso que a gente tem no mundo, né? Porque toda atividade depende de água de alguma forma, todos os seres vivos dependem de água. Então é um elemento que não pode faltar em lugar nenhum e a gente está vivendo um momento onde essa insegurança com a água nos coloca um ponto de interrogação e alerta muito forte, porque todos os setores produtivos dependem de água, toda a agricultura pecuária depende de água. Muitas atividades humanas dependem de água, como o turismo, por exemplo. Então, a questão ambiental tem tudo a ver com a qualidade e quantidade de água. Então, nós estamos falando talvez da mais transversal, mais transversal dos elementos que a natureza pode nos colocar. Então, é sempre bom discutir água. Antes de passar a bola para o Carlos aqui, deixa eu só entender uma questão. Mas por que estamos diante de uma insegurança hoje? Porque quando a gente fala de insegurança climática, que isso é o tema hoje que domina o planeta, né? A face mais visível da mudança climática é a água, porque a água do planeta continua sendo a mesma, desde o tempo dos dinossauros. A questão é onde ela vai cair, onde ela vai acumular. Isso a gente viu aqui na crise hídrica, né, Milton? A gente falou bastante em 2014, 2015 em São Paulo, por exemplo. A gente viu que havia 80 anos de registros de chuva em São Paulo que de repente não serviam mais para nada. Isso aconteceu agora em Manaus, por exemplo, né? Então, quando a gente fala desses eventos extremos, quase 90% dos eventos extremos do planeta estão ligados à água. Uhum. Então, isso mostra como nós precisamos entender melhor esse novo momento para poder usar melhor e tratar melhor a água. Carlo Pereira. Obrigado, Milton. Tem um professor, né, Edson, que fala que no mundo de crise climática a primeira vítima é a água, né? E realmente, né, a gente vê isso acontecendo. Esses dias, né, Edson, a gente estava no café da manhã e o Edson, que uma das maiores referências nesse tema, com toda certeza, se não a maior, e a gente estava discutindo exatamente essa questão, né, de que no sul do país, há 6 meses, a gente estava passando por uma seca horrorosa, né, histórica, e aí agora, por outro momento histórico, mas pelo excesso de chuva, né? E de maneira ali que não é do jeito que a gente gostaria, né? E como que você vê, Edson, indo para o lado das empresas, né? As empresas, elas estão se preparando de maneira adequada, né? E acho que em todos os lados ali, né? E acho que a pergunta vai ficar muito grande aqui, mas talvez com relação a como que está sendo feita uma gestão ali de recursos hídricos, né? Com relação a impacto também em corpos hídricos e com relação a bacias também, né? Você vê o nosso caso, né? A AEGEA, eu presido o Instituto AEGEA. A AEGEA é a maior empresa privada de saneamento hoje. A gente atende 505 cidades em 14 estados, 31 milhões de pessoas com água e esgoto. A gente está no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul até Manaus, depois do Pantanal até o semiárido, em todos os biomas. Então eu costumo dizer que no mesmo dia, em algum lugar das nossas cidades, a gente está com seca e com inundação. Tamanho a capilaridade que a AEGEA tem hoje no país. E quando você colocou isso do Rio Grande do Sul, era isso, né? Um pouco antes do leilão, que a AEGEA acabou tendo a felicidade de comprar a empresa gaúcha de água e esgoto,
a nossa área de engenharia hídrica estava procurando água numa grande parte dos municípios do oeste gaúcho, porque elas estavam vivendo uma crise enorme e nossa área de engenharia pensou, bom, se a gente ganhar o leilão, da onde a gente vai trazer água para esses municípios? E aí, quando a gente ganhou o leilão, poucos meses depois, a gente estava pensando como é que a gente faz o sistema de água funcionar embaixo d'água, porque estava tudo inundado lá. Então, em 6 meses, o cenário mudou completamente. Então, isso exige de uma empresa de saneamento ter uma antecipação o máximo possível. Então, a gente hoje tem parceria com empresas de meteorologia que nos monitoram 24 horas por dia para a gente ter o mínimo de previsibilidade do que vai acontecer nas bacias hidrográficas da onde a gente tira a água ou nos cursos d'água onde a gente vai dispor o esgoto tratado. Então, para uma empresa de água e esgoto como a EGEA, isso é natural, porque é a nossa matéria-prima principal e a gente não pode dizer, olha, não vai dar, viu, Milton, para eu mandar água para sua casa a semana que vem, mas fica tranquilo que na outra eu mando, né? Como outros setores têm essa possibilidade de gerenciar, nós não, nós temos que entregar água 24 horas por dia para todo mundo, para a cidade inteira, para o prefeito e para a pessoa mais pobre da periferia. Isso a gente, infelizmente, ainda não vê essa preocupação com muitos setores da sociedade, muitos setores produtivos. A gente, inclusive inspirado aí no próprio Pacto Global, né, Carlos? A gente viu que uma pesquisa feita pelo Pacto Global nas maiores empresas brasileiras listadas na Bolsa mostrou que a maior parte delas não tinha água nos seus planejamentos estratégicos. E a água é o principal insumo, o maior insumo dessas empresas. Pois é, e muitas delas sim, para você ter uma ideia, o agronegócio, por exemplo, é o maior consumidor de água no mundo todo, né? Mais de 60% da água doce do planeta vai para o setor de agro. Então, esse é um setor muito intensivo em água e que agora que está vindo para os debates de água aí atraídos pelo Pacto Global, um trabalho que o Carlos tem feito. Muito importante trazer esse setor para a mesa, para conversar, mas tem os outros setores, energia, alimentos, fabricação de bebida, né? E o saneamento também. Então, são setores altamente intensivos em água e que estão aderindo mais a esse tema mais recentemente, sendo que a matéria-prima é essencial. Porque às vezes você tem uma fonte de água, por exemplo, água subterrânea, aquilo é parte de um lençol freático que também é finito se você não esperar com que ele se recarregue com as chuvas, né? Então, acho que só agora que essas grandes empresas também estão tomando pé desse problema que é tão grande. E, Edson, esse não é um problema simples de resolver, né? E não adianta uma fábrica aqui ou, enfim, um negócio aqui se preocupar e o vizinho não se preocupar, né? Isso eu estou falando tanto da coleta e uso de água, quanto também do efluente, né? Então, para isso, o Pacto globalmente, e você é um parceiro muito importante nisso, se dedicou à discussão das bacias, que a gente sabe que no Brasil tem uma discussão avançada em algumas delas, né? Como que você vê essa parceria e qual a necessidade dessa parceria público-privada, né? Trazendo sociedade civil junto, para que a gente consiga, então, ter uma gestão adequada da água? Cara, sua pergunta é muito feliz porque nós estamos falando de um problema planetário. Então, não é só um problema brasileiro, é um problema planetário. O mundo todo, nós que participamos dessas discussões em outros fóruns, a gente vê que o mundo inteiro está preocupado com essa questão hídrica, questão de mudanças climáticas. São temas que vão muito além das nossas empresas. Então, as ações colaborativas precisam ser ampliadas. Quando a gente fala de uma bacia hidrográfica, os usos são múltiplos. Muita gente usa a água daquela bacia. Claro que a prioridade é sempre o abastecimento humano, dessedentação animal. Isso na Constituição brasileira já prega que, em caso de crise extrema, tem que se privilegiar o abastecimento humano. Mas ali tem o agro, ali tem a geração de energia, ali tem outros usos e por isso que é importante essa gestão por bacia hidrográfica. Os comitês de bacia que no passado tiveram um papel fundamental, muitos se esvaziaram, muitos se enfraqueceram. Então é um papel hoje que a Agência Nacional de Águas está tentando fortalecer, o Pacto Global, o CEBEDES e tantas outras entidades que estão alertando as empresas da importância de participar desses fóruns regionais que decidem o uso da água daquela região. Porque é isso, né? Quando a gente fala de uma bacia hidrográfica, nós, com o olhar de uma empresa de água e esgoto, a gente vai ter o nosso olhar,
que é um olhar super prioritário. Mas a gente precisa que todo mundo daquela bacia sente na mesa para discutir. Nós temos locais, Milton, por exemplo, que a gente teve que fazer acordo com produtores de arroz, caso de Santa Catarina, por exemplo, e hoje a gente paga a um fundo, um pagamento para o serviço ambiental, que remunera esses produtores de arroz para no verão eles liberarem a água que eles normalmente reservariam para fazer o plantio, para que aquela água vá para os rios e a gente possa usar durante o período com um grande fluxo de turistas. Então a gente precisa daquela água que era retida nas plantações. E eles recebem como se estivessem plantando e 100% daquilo tivesse funcionado. É uma forma de pagamento de serviços ambientais que a gente encontrou de remunerar o produtor agrícola e, ao mesmo tempo, liberar água para o uso nobre, que é o uso do fornecimento. Então, formas existem. O que precisa, o que está faltando, é melhorar a governança dessas bacias. Tem se investido em boas soluções para as indústrias e para as empresas no reaproveitamento, na reutilização, para se desperdiçar o mínimo possível? Sim, até porque esse é um fator de custo muito importante hoje das empresas, né? Antes a gente via esses recursos como infinitos. Então a gente pode usar, ir usando, vai dar tudo certo, vai chover. Hoje não, hoje a água de reuso, por exemplo, é um tema que está voltando à discussão, porque em muitos países, você sabe, né, Milton, em muitos países só tem a água de reuso. Caso de Israel, por exemplo, regiões da Califórnia, Austrália, partes da Espanha, a água de reuso, ela é essencial para a vida daqueles países. Inclusive consumo, né? Inclusive consumo, águas que são reutilizadas várias vezes para a população, e isso é normal para eles. E aqui a gente ainda tem um preconceito grande com água de reuso, né? Então, assim, está todo mundo preocupado com isso, mas precisa aumentar muito, porque a gente vê muita narrativa, mas pouca acabativa, né? Como diriam, né, nossos amigos do passado. Ou o Dorito Paraguaçu, né? Pois é. Então a gente precisa transformar essa preocupação em ação, né? E a água de reuso é importantíssima. A dessalinização, a gente tem uma costa gigantesca e a gente ainda vê muita dificuldade em se implantar projetos de dessalinização, né? O uso da água do mar, que aí sim é um recurso quase infinito, mas a gente ainda sempre compara com a água que está no rio, que é mais barata. Então, acho que aos poucos a gente vai ter que tomar consciência disso. Na EGEA a gente tem essa consciência, porque, como eu disse, nós não temos plano B, o plano A é sempre entregar água para as pessoas. Então, a gente está o tempo todo monitorando isso para poder fazer com que a população tenha acesso. Nós não temos o plano B, nós só temos o plano água. Exatamente, plano água. Temos o plano água. Exatamente. No âmbito do Pacto Global da ONU no Brasil, Carlos Pereira, há pelo menos a preocupação porque atende, no mínimo, a 3 ODS, né? A discussão sobre a água. E aí se tem o movimento Mais Água, que faz parte exatamente dessa discussão que nós estamos tratando aqui. É isso. E Milton, quando a gente fala em ODS, obrigado, era exatamente o meu ponto, né? O Edson sabe disso, quem me conhece sabe, dentro ali, né, da família da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, a gente diz que existem os aceleradores da agenda, né? Ou seja, aqueles temas que, quando trabalhados, eles vão melhorar vários dos outros, né? Então a gente tem que sempre ficar atento, porque está tudo sempre relacionado, né? Agora, para mim, dado a situação do Brasil com relação à água e saneamento, né, principalmente saneamento, né, Edson, eu entendo que o maior acelerador da agenda no Brasil, quando eu falo agenda de desenvolvimento, né, desenvolvimento sustentável, é sem dúvida nenhuma o saneamento, né? A gente sabe o quanto ele está atrelado ali à mortalidade infantil, absenteísmo, né, principal causa de absenteísmo no trabalho, na escola, né? Então, assim, tem uma série de outras coisas, desenvolvimento econômico local, né? A gente sabe o quanto está atrelado a isso também. Enfim, uma infinidade de coisas ali. E aí, Edson, a minha pergunta é o seguinte, né? Deixando o Edson pessimista, que esse eu não conheço ainda, né? De lado, mas também deixando otimista e trazendo o realista, né? Você acha que a gente está no caminho certo agora? Carlos, eu acho que sim. Você sabe, o Milton também, tivemos a oportunidade de falar várias vezes como a gente lutou para ter essa nova legislação, esse novo marco legal do saneamento. E não porque é apenas uma lei, mais uma lei.
é porque a gente viu que 10 anos depois da lei anterior, o Brasil tinha avançado muito pouco. Eu, pelo Trata Brasil, acompanhava todo ano e a gente via com muita tristeza os indicadores nacionais avançando tão pouco, né? E a gente sempre pregou que a gente precisava juntar o público e o privado, e não ou. A gente sempre teve essa questão de um ou outro, e a gente dizia, bom, nós precisamos mais de 700 bilhões de investimento para universalizar saneamento, e esse dinheiro não virá nem do público e nem do privado sozinhos, eles precisam colaborar. E essa nova lei do saneamento, novo marco do saneamento, ele trouxe essas possibilidades, tanto para prefeitos quanto para governadores. Porque você sabe, né, Carlos, não há país desenvolvido que não tenha resolvido a questão do saneamento. Quando você não tem saneamento, você não tem os 3 pilares da sustentabilidade, como a gente fala sempre dos ODS, né? Você não tem o pilar da economia, porque sem água limpa você não tem muitos dos desenvolvimentos que o setor produtivo precisa. Então, por exemplo, o setor de turismo não prolifera em lugar que não tem saneamento. A saúde pública não melhora se você não tem saneamento. A educação, as crianças que são afetadas pela falta de saneamento, não conseguem se comparar em notas no Enem, Milton, com a criança que não teve problema de saneamento. A gente viu aí pelos dados que as crianças que sofreram, principalmente na infância, por falta de saneamento, não conseguem acompanhar o ritmo da sala de aula. Então você condena gerações futuras a não ter o mesmo desenvolvimento. E você não tem também o pilar ambiental, que é tão necessário, porque a água é o motor de tudo isso. Então, você não tem desenvolvimento econômico, você não tem desenvolvimento social e não tem desenvolvimento ambiental quando você não tem saneamento. Hoje, pelo menos, existem opções, né? Estão saindo mais parcerias público-privadas, a EGEA foi bem sucedida no Mato Grosso do Sul, agora no Ceará, também lá no Rio Grande do Sul, agora com a compra da Corsan. Então, outras empresas também, Amapá, que é um estado que não se via possibilidade hoje de ter uma empresa privada lá operando. O Rio de Janeiro, que era um grande dificultador, hoje tem 4 empresas privadas, além da empresa pública. São sinais de que os tempos estão mudando, felizmente, né? Mas ainda tem muito caminho pela frente. Nessa questão do saneamento, o que nós temos de números hoje para ter uma ideia assim, do tamanho desse desafio ainda? Hoje nós temos ainda quase 50% da população, 48% da população sem coleta de esgoto. A gente tem mais 35 milhões de brasileiros que ainda não têm água potável e mais da metade do esgoto do Brasil ainda a ser tratado. Então, são mais de 5 mil piscinas olímpicas de esgoto que a gente joga na natureza todo dia. E adicionando a esse dado, né, 50% da população que não tem água tratada de maneira constante, né? Que assim, hoje tem, mas amanhã não tem. Por exemplo, Manaus é um exemplo, né, da IGE. Quando a gente chegou lá em Manaus, o maior problema da população era a intermitência na água. As pessoas recebiam algumas horas por dia, alguns dias por semana. Então, nosso primeiro grande investimento foi universalizar 24 horas por dia, inclusive nas palafitas. Hoje, as palafitas de Manaus têm água 24 horas por dia e a gente agora está tirando o esgoto. E é uma população que nem imaginava que um dia fosse ter acesso pela carência, né? Rio de Janeiro, né? Nós estamos entrando agora em mais de 500 favelas do Rio, com serviço de água e esgoto. Contratamos quase 5 mil pessoas em favelas no Rio de Janeiro. Isso é o sinal dos tempos, né? Mas ainda é um desafio, ainda é grande, né? E assim, aí vindo para o meu otimismo, mas também com dados concretos, né? 2 casos que eu acho belíssimo, que eu tive a oportunidade de presenciar, com relação a, por exemplo, Rio Pinheiros, né? Sim. Quanto eu não escutei, não, isso aí tá morto, não tem mais como, e a gente vê a vida voltando, né? E um outro caso que aí tem, por acaso, tem a ver com a EGEA, a praia, né, de Botafogo ou Flamengo, eu sempre confundo, você sabe que eu sempre confundo, né? As duas, né? Mas que, Milton, não tinha ali a balneabilidade há muito tempo, né? E aí, poucos meses depois da ação de vocês, sim, né, já passou a ter balneabilidade, uma coisa assim que eu achei impressionante. Sim. E também, né, a Baía de Guanabara, né, que é um outro caso super relevante também, né? A Lagoa Rodrigo de Freitas, né, era uma lagoa que vivia com mortandade de peixes. Hoje a gente tem alguns biólogos que mergulham na lagoa e estão encontrando animais, peixes, crustáceos que não viam há muitos anos. Cavalo marinho lá na Lagoa de Araruama, na região dos lagos, né, que a gente tem uma parceria, o tratamento de esgoto há muitos anos lá, que é um animal muito sensível a qualquer poluição. Hoje eles voltaram. Então, quando se faz um serviço sério,
resolvendo, eliminando as fontes de poluição, principalmente fontes de esgoto nas praias, a natureza faz o resto. Então, a natureza tem esse poder de regeneração muito forte. Então, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente agora, esses rios poluídos, riachos que caíam nas praias, hoje caem no lugar certo, vão para o interceptor oceânico, que a gente limpou. Então, são ações, assim, até relativamente simples, mas que trazem um resultado muito rápido. Você vê, em menos de 2 anos, praias como você disse, né, Botafogo, Flamengo, Ilha de Paquetá, são praias que assim, há 20 anos não davam índice de balneabilidade e estão assim há 3, 4 meses com índices de balneabilidade e as pessoas voltando a frequentar. Isso é dignidade, é qualidade de vida, mas também sinaliza para o turismo. Então as redes hoteleiras passam a olhar de novo essas praias com um olhar que nunca mais olharam. Assim, vou fazer um novo hotel, não vou fazer no Flamengo, vou fazer numa praia mais distante do Rio de Janeiro. Poxa, então agora posso voltar a falar. Então isso movimenta a economia, movimenta a dignidade e dá um outro olhar para o próprio carioca, né? De valorização, uma coisa que é bom para todo mundo, né? O Edson, o Carlos, eu falamos aqui em ODS. Né? ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí eu queria dizer uma coisa baseado no que eu ouvi você falando agora há pouco com a gente, Edson Carlos, que é o seguinte: eu disse assim, a tema da água abarca aí pelo menos 2 ou 3 ODS, tal, aí a gente fala de saneamento, água potável, proteção de vida marinha, mas eu descobri que não, que praticamente permeia quase que as 17 ODS, porque você está falando de educação, agro, entre outras várias coisas, alimentação, etc, etc, etc. Então por aí a gente tem uma verdadeira dimensão da importância desse assunto que nós estamos tratando aqui neste episódio. Edson Carlos, muito obrigado pela gentileza de trazer o seu conhecimento, compartilhar com as pessoas que nos acompanham aqui no Pacto com o Futuro. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Milton. Sempre uma honra, sempre um prazer estar contigo, estar com os nossos ouvintes aí da CBN. Carlos, estar contigo é sempre uma aula. Fica sempre à disposição lá no Instituto Aegea. Obrigado a todos. Obrigado, Edson. Edson Carlos, presidente do Instituto Aegea, esteve conosco aqui no Pacto com o Futuro. Carlos Pereira, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Milton. Obrigado, e você, Edson, que está nos acompanhando aqui no Pacto com o Futuro, tudo que você precisa entender de ESG agora. Pega esse material e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Essa é uma informação fundamental para a gente criar um conhecimento mais amplo, novos pensamentos e, quem sabe, novas soluções também para questões tão importantes como a da água. Até o próximo episódio do Pacto com o Futuro.